Nesta noite eu gostaria de falar sobre o tema Pergunta e Resposta número 2, Imposição de Mãos. O título não é Perguntas e Respostas, porque como é uma pergunta só, por isso que nós colocamos Pergunta e Resposta número 2, falando sobre imposição de mãos. Com os apóstolos, através da imposição de mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo, né? O irmão Branham, ele chegou a pregar a mensagem: para que foi dado o Espírito Santo? Temos ela impressa. Perguntas e respostas sobre os irmãos que estavam presentes no culto, que ouviram aquela mensagem. Não foi gravado. Deus tem os seus motivos, né? Por isso que é importante, meus irmãos, não perder um culto. Aqueles irmãos que estiveram presentes, eles ouviram o profeta pregar a mensagem intitulada Como Receber o Espírito Santo, porque é algo que todos nós desejamos, receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sinal que você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e está pago. É o selo do Senhor que Ele traz sobre nossas vidas, para que o inimigo não possa colocar suas mãos sujas, nenhum de nós, meus irmãos. Então Deus derrama, sela o crente com o Espírito Santo, para que possamos estar selados, guardados, protegidos, abençoados por Deus. Então, quem esteve presente naquele culto, onde o irmão Branham pregou como receber o Espírito Santo, os irmãos também não ficam curiosos? Eu queria estar lá, para poder ouvir o próprio irmão Branham mostrar para nós como receber o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, meus irmãos, não há arrebatamento. Sem o Espírito Santo, meu irmão, não há rapto para nenhum de nós. Precisamos sermos cheios do Espírito Santo, para que possamos ser arrebatados. Amém? Então, por isso temos que frisar isto, que é importante, por mais cansativo que seja um culto, por mais difícil, né, toda a dificuldade que tem em estar num culto, mesmo no meio de semana, numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quarta-feira, quem tem culto esses dias, né, os nossos irmãos, toda a família Branham, tem os pastores que também fazem cultos nesses dias. Na quinta-feira, às vezes a pessoa está cansada, esgotada, estressada, durante o dia de trabalho. Na sexta, como aqui nós em São Joaquim da Barra, mas o quão importante é estar presente no culto. Você pode perder uma tremenda mensagem, você pode perder como receber o Espírito Santo, que o irmão Branham pregou lá nos Estados Unidos. Então, por causa deste desejo de receber o Espírito Santo, eu recebi uma pergunta de um precioso irmão ali da África, de Moçambique, né? Que o irmão, ele deseja, assim como nós, ser cheio do Espírito Santo, ser revestido com o Espírito Santo, ser revestido de poder, né? Ser cheio com esse Espírito Santo para poder andar no caminho do Senhor. E ele, lá na África, quando ele estava no denominacionalismo, o pastor denominacional dele colocou a mão sobre ele, para que ele pudesse receber o Espírito Santo. Quando ele veio para a primeira e segunda etapa do profeta, né, o pastor da primeira e segunda etapa do profeta colocou as mãos sobre ele, para que ele pudesse receber o Espírito Santo.
Mas quando ele creu na terceira etapa, ele não tinha um pastor lá que pudesse colocar as mãos sobre ele. Porque lá eles criam desta forma, né? Que para receber o Espírito Santo, ele vem sobre a imposição de mãos, que é o que está escrito aqui na Bíblia. Se nós formos notar, em Atos 8:17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Versículo 18. E tinha um irmãozinho ali, chamado Simão Pedro, né? E ele vendo que o Espírito Santo era dado naqueles dias, através da imposição de mãos, pelos apóstolos, então ele disse assim, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, então ele lhes ofereceu dinheiro. Pensa, ele viu que o Espírito Santo era dado pela imposição de mãos, e ele também queria aquele poder sobre ele, para que ele pusesse as mãos sobre as pessoas, e ele ofereceu dinheiro, para que ele tivesse aquele poder, para que ele tivesse o Espírito Santo, certo, meus irmãos? Para que ele também pudesse colocar as mãos sobre as pessoas, e elas receberam o Espírito Santo. Então o irmão, ele veio com esta pergunta para nós, né? E dizendo, pastor Adriano, e eu não tenho hoje aqui um pastor, desde que eu criei na mensagem da terceira etapa, através do pastor Osmar Rodrigues Costa, que pusesse a mão sobre mim, para que eu fosse cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado. E então tivemos que dar uma resposta para o irmão, né? E toda resposta que nós damos tem que ter os parágrafos da mensagem, tem que ter a Bíblia, tem que ter o pastor Osmar falando sobre aquele assunto, porque não falamos nada de nós mesmos, mas daquilo que já ouvimos e vimos com os nossos olhos, o profeta falar, o pastor Osmar pregar. Amém? Então, ele falando sobre isso, e no final ele diz, a única forma de receber o Espírito Santo é por imposição das mãos após o batismo. Então é a forma que ele crê, a forma que eles criam ali na África, né? Eles têm essa forma de crer, porque ele me fez essa pergunta dessa forma. E nós simplesmente tivemos que posicionar o irmão da forma como o profeta posicionou, da forma como o pastor Osmar nos ensinou, porque além dele me fazer essa pergunta, ele me enviou o parágrafo aonde o irmão Branham diz isto, é o qual eu vou ler aqui agora, a mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis. Nesta mensagem, ela é traduzida A Voz do Sétimo Anjo, impresso pela A Voz do Sétimo Anjo, né? Assis Chateaubriand, lá no Paraná. Então, a parágrafo desta mensagem aqui, perguntas e respostas sobre Gênesis, no aplicativo da palavra original, na mensagem de Goiânia, vai estar no parágrafo 195. Mas nessa mensagem aqui, que eu tenho em mãos, é o parágrafo 77. Aí ele mandou este parágrafo para mim, meus irmãos. Disse o irmão Branham, o irmão fazendo uma pergunta para o irmão Branham. Disse, irmão Branham, eu poderia receber o Espírito Santo? Eu disse, simplesmente coloquei minhas mãos sobre Riemann Appelman ali e ele recebeu o batismo do Espírito Santo. O irmão Branham colocou as mãos sobre o irmão e ele recebeu o Espírito Santo.
O outro judeu começou a chorar e quebrou o vidro da mesa de centro chorando. Ele estava falando com os judeus. Vocês percebem? O outro judeu. Então, o irmão judeu perguntou para o irmão Brana: irmão Brana, eu poderia receber o Espírito Santo? Aí o irmão Brana colocou suas mãos sobre ele e ele recebeu o Espírito Santo. E o outro judeu chegou ao ponto de chorar e quebrar o vidro da mesa central da sala, aonde estavam. Chorando. Ambos disseram: irmão Brana, como receberemos o Espírito Santo? Estudiosos, inteligentes, engenhosos, o melhor que há na terra. Eu disse. Aí o irmão Brana, aqui é onde o irmão baseou para fazer a pergunta, né? A maneira apostólica de receber o Espírito Santo é colocar as mãos sobre eles, certo? Então, o irmão Brana estava mostrando aqui que a maneira apostólica, como os apóstolos fizeram no seu dia, eles colocavam as mãos sobre os irmãos e eles recebiam o Espírito Santo. Era a forma apostólica de receber o Espírito Santo lá naqueles dias, certo? Impondo as mãos. Diz o irmão Brana: Ananias colocou as mãos sobre Paulo, para que ele pudesse receber sua visão e ser cheio do Espírito Santo. Amém? Ananias fez isso. Filipe foi e pregou ali, e batizou um numeroso grupo no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo não tinha vindo sobre nenhum deles, porque Pedro tinha chaves. E ele foi e colocou as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Correto? Então, o irmão Brana está mostrando aqui, essa mensagem, nós temos que perceber, o irmão Brana está mostrando aqui a forma apostólica que os apóstolos fizeram, certo? O irmão Brana não está dizendo que é a única forma de receber o Espírito Santo. O irmão Brana está dizendo é a forma como que os apóstolos fizeram. Que nós vemos porque Deus veio trazendo a mensagem para os judeus. E depois que os judeus rejeitaram a mensagem, então a mensagem partiu para os gentios. Mas Deus veio tratando com judeus e samaritanos. E todos nós sabemos que judeus e samaritanos, Deus trata com eles de uma forma. Eles precisam tocar, né? Você vê ali aquele sacerdote, o irmão Brana diz, aquele sacerdote, o Jairo, que a sua filha havia morrido. Ela estava muito enferma. E ele pediu para que o Senhor Jesus fosse na casa dele para colocar suas mãos sobre ela. E ele era da lei, da religião. E ele rompeu toda aquela religião. Porque ele estava desesperado. Qual pai não ficaria desesperado por saber que a sua filha, que estava enferma, havia morrido? E ele então, mesmo ouvindo falar dos fariseus, que o Senhor Jesus era um falso, era isso, era aquilo, era mais um enganador, pelos fariseus, ele não deu atenção àquilo, porque ele estava desesperado, e ele tinha ouvido e visto o que o Senhor Jesus estava fazendo naqueles dias ali, que os cegos estavam vendo, que os surdos estavam ouvindo, e que os mancos estavam andando. Normalmente, os aleijados eram curados, e todas aquelas maravilhas que o Senhor Jesus
estava fazendo. E ele creu no Senhor Jesus. E quando ele estava desesperado, ele fez o que cada um de nós temos que fazer quando estamos desesperados. Certo, meus irmãos? Se você está desesperado por causa de um emprego, se você está desesperado por causa de alimento, por causa de um telhado, de uma casa, por causa de uma necessidade, por causa de uma enfermidade, meu irmão, nós temos que fazer o mesmo que Jairo fez. Chamar o Senhor Jesus em cena. Ele não se importou com a religião que pregava contra o Senhor Jesus, mas ele foi e chamou o Senhor Jesus e falou para ele: Senhor, vá até minha casa e coloque suas mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. E quando Jesus estava chegando, veio a notícia de que a sua filha havia morrido. E Jesus foi, o que Jesus fez? Colocou as mãos sobre ela e ela foi curada. Amém, meus irmãos? Porque era o judeu, era a forma como Deus tratava com os judeus, através da imposição de mãos. O que não é errado você colocar as mãos sobre a pessoa e ela receber a cura. Não é errado você colocar as mãos sobre as pessoas e ela ser cheia do Espírito Santo. Porque é uma doutrina a imposição de mãos. E é uma doutrina bíblica. Mas não é a única forma. Não é uma regra que temos que seguir, que é só daquele jeito. Os irmãos me entendem? Não é uma regra ser curado só por imposição de mãos. O irmão Branham diz que quando a criança, ela está aflita, ela está chorando, ela está com medo, o que ela faz? Ela pede o colo da mãe, ela pede o colo do pai. Por quê? Ela quer sentir o contato, ela se sente mais segura, diz o irmão Branham. Como aquela criancinha que estava no quarto e dormindo sozinha pela primeira vez, diz o irmão Branham, que começou a chover, caiu aquela tempestade, e ela gritando: mamãe, suba até aqui, mamãe. E acabou a energia, relâmpagos, né? Vocês sabem como é que é isso, né, meus irmãos? E relâmpagos no quarto, trovões, e ela assustada ali na cama, sozinha, lá no seu quarto, dormindo pela primeira vez: mamãe! E a mamãe subiu até o seu quarto, e deitou junto com ela, e abraçou ela, encostou ela. E a mamãe começou a falar para ela, né? Querida, você sabe que nós somos cristãos, e que nós cremos em Deus. Não há por que se preocupar, Ele cuida de nós. E a criancinha, irmãos, disse para a mãe, né? A filhinha disse para a mamãe: mamãe, eu creio nisto, mas é tão bom saber que Deus tem pele humana. Aquela criancinha via Deus na sua mãe, né? Porque ela sentiu o toque, né? Então o toque, meus irmãos, é para acrescentar a fé da pessoa, é para ajudar a fé da pessoa, diz o irmão Branham, certo? É simplesmente para acrescentar a fé, para ajudar a fé. A pessoa está doente, você toca na pessoa, aquilo vai aumentar a fé da pessoa para que ela possa receber a cura. É isso que o irmão Branham ensina sobre o toque, a imposição de mãos. É para ajudar a fé da pessoa, para que ela possa crer, certo? Mas então Jairo foi, um judeu, pediu para que Jesus fosse na sua casa e colocasse as mãos sobre a criança. E Jesus o fez, ela foi curada, ressuscitada. Mas aquele centurião, meus irmãos, era um gentil. E Deus trata com gentil diferente. E o gentil chegou para Jesus e falou: mestre, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas assim como eu tenho autoridade e digo para um soldado meu: vai, ele vai, vem, ele vem. O Senhor também tem autoridade. Diga uma palavra e o meu criado sarará. Então Jairo pediu para que Jesus pudesse a mão, era um judeu. Mas o gentil centurião romano falou para Jesus: Senhor,
manda uma palavra. O gentil, meus irmãos, ele crê na palavra. Ele crê na palavra e ele recebe a bênção de Deus. E Jesus olhou para os judeus, os discípulos, falou para eles: nem em Jerusalém encontrei tamanha fé. Mas Jesus encontrou no gentil, porque o gentil crê na palavra de Deus. Então lá, quando estava sendo derramado o Espírito Santo naqueles dias, dos apóstolos, para os judeus, então eles colocaram as mãos sobre os que creram, e então o Espírito Santo descia, certo? Mas, o irmão Brana diz aqui, meus irmãos, vamos dar sequência aqui, o irmão Brana diz, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, parágrafo 17, escute isso aqui, ó. Eu quero que você recorde disto, e eu vou tentar passar por isto outra vez de manhã. Escute. Então, irmão Brana, isso é importante nós observarmos. O parágrafo que o irmão lá da África mandou para mim, aonde o irmão Brana diz que a maneira apostólica de receber o Espírito Santo é colocar as mãos sobre eles, certo? Não está errado, está correto isso aqui. É a forma como os apóstolos fizeram no seu dia, para os judeus, certo? E nós temos que observar que nós não podemos pegar este parágrafo e formar uma doutrina em cima somente deste parágrafo. Porque o irmão Brana, ele foi decorrendo em outras mensagens e trazendo luz sobre este assunto, certo? Por isto, não se faz doutrina em cima, acerca de um único parágrafo. Você tem que ter 2, 3 parágrafos para sustentar aquele pensamento, sustentar aquela fé, aquela doutrina. Certo, meus irmãos? Então aqui o irmão Brana estava mostrando, era a forma como os apóstolos fizeram, colocando as mãos. Só que não era a única forma. Porque Deus ali estava ainda derramando o Espírito Santo sobre aqueles judeus que creram. Aí o irmão Brana vem aqui, perguntas e respostas. Esta mensagem aqui, meus irmãos, ela é de 1953, certo? Vamos andar com o irmão Brana até 1959. Aí o irmão Brana diz aqui, ó, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Eu quero que você recorde disso. E eu vou tentar passar por isto outra vez, de manhã. Gentios, o evangelho que é dado a eles é um evangelho de fé. É pela palavra, é de fé, é pela revelação. Certo, meus irmãos? O irmão Branco está dizendo aqui, o evangelho que é dado aos gentios é um evangelho de fé. Por quê? O que disse Paulo? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Por isso que o centurião romano falou, diga uma palavra. Diga. A fé vem pelo ouvir. E o centurião falou, diga, fale a palavra, Senhor. Fala a palavra que eu creio, Senhor. É assim que nós cremos, meus irmãos. O gentio crê pela fé, por revelação, por ouvir a palavra de Deus. Manda uma palavra. É por revelação. É por ouvir da palavra. Então, o irmão Brando diz aqui, não de obras, de maneira nenhuma, vem? Ou seja, não por toque, obras, tocar. O gentil é pela fé, ouvir, não tocar. Como aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, por 12 anos sofrendo com o fluxo de sangue, meus irmãos. E nada dava jeito naquele problema dela. Sofrendo, envergonhada, humilhada. Porque ela era desprezada, rejeitada por todos, aonde ela fosse, por causa que ela ficava sangrando. Mas quando ela ouviu falar de Jesus,
Então ela foi até Jesus, e toda aquela multidão espremendo Jesus para lá, e os diáconos ali, Pedro, Tiago, João, abrindo caminho no meio da multidão, todo mundo encostando em Jesus e tocando em Jesus, e querendo uma bênção de Jesus, e aquela multidão andando, e todo aquele movimento, meus irmãos. E aquela mulher com toda a sua dificuldade, com todo o seu problema, ela não se importou para mais nada, ela queria encontrar o Senhor Jesus. Ela sabia, meus irmãos, que se ela tocasse na orla, ela não podia tocar em Jesus, porque ela era impura. E a lei proibia que uma pessoa impura, que estivesse com fluxo de sangue, tocasse em outra pessoa. A lei proibia, não podia tocar no corpo, na pele de Jesus. Mas ela creu de tal forma, que se ela tocasse na orla dos seus vestidos, ela seria curada. E ela saiu, e nada parava aquela mulher, nada impedia aquela mulher. E ela foi no meio da multidão, e mesmo Jesus com seus seguranças ali, Pedro, Tiago, João, seus diáconos, chegando a multidão para lá, e todo mundo encostando, de repente Jesus parou. Quem me tocou? E os discípulos falaram para ele: Senhor, mas todo mundo está te tocando, Senhor. Mas alguém me tocou com virtude, com fé, porque eu senti poder sair de mim. E ele então olhou e viu aquela mulher ali no chão, com a sua mão estendida, tocando na hora dos seus vestidos. E ela foi curada, mas ela teve que tocar. Tomé duvidou da ressurreição. E quando Jesus apareceu para ele, e mostrou para ele, para Tomé: você crê porque você viste. Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Certo, meus irmãos? Bem-aventurado, mais felizes são aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o irmão Brana, mas nós cremos no irmão Brana. Certo, meus irmãos? Nós não vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos no Senhor Jesus. E quando Jesus apareceu para Tomé, o que Jesus falou? Toca aqui. Ele precisava tocar, era judeu. Coloque seu dedo na ferida dos cravos, aonde foi pregado minha mão. Aqui, toca aqui. E ele então tocou e creu, porque era um judeu. Então, o irmão Brana disse que Deus trata com gentios de outra forma. Então aqui, não por obras de maneira nenhuma, vem. E como eu disse ontem à noite, quando o Espírito Santo caiu no Pentecostes, quando eles desceram até os judeus, está vendo? Que é interpretativo. Se você tomar este parágrafo, sem a luz da mensagem, você forma uma doutrina que só recebe o Espírito Santo através da imposição de mãos. E não é assim. Você pode receber o Espírito Santo através da imposição de mãos. Mas também você pode receber sem imposição de mãos. Amém, meus irmãos? Sem a imposição de mãos. O irmão Brando diz aqui, vamos continuar. Eles tiveram que colocar as mãos naqueles para recebê-lo. E quando eles desceram até os samaritanos, eles tinham que colocar as mãos sobre eles. Judeus e samaritanos tinham que colocar as mãos para poderem crer. Mas quando eles chegaram até os gentios, amém? Na casa de Cornélio, enquanto Pedro falou estas palavras, nenhuma imposição de mãos. O Espírito, quando Pedro chegou lá, na casa de Cornélio, meus irmãos, o Espírito Santo já tinha descido sobre eles. Porque tinham ouvido a palavra, ouvido falar de Jesus e crido em Jesus. Por isso que Deus mostrou aquela visão para Pedro, daquele lençol cheio de animais de 3 unhas, impuros, proibidos pela lei.
E Pedro estava lá no lugar alto, na sua casa lá, descansando e dormindo. E Deus então mostrou aquela visão para ele. E aqueles animais apareceram para ele. E ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, mata e come. E ele respondia àquela voz: Senhor, nunca entrou coisa imunda na minha boca. E aquela voz falou de novo para ele: Pedro, mata e come. Senhor, jamais entrou coisa imunda na minha boca. E aquela voz tornou a falar com ele: Pedro, mata e come. Porque você não pode amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Você não pode amaldiçoar aquilo que eu já abençoei, Pedro. Desce, que eu tenho um trabalho para você. E ele foi lá até a casa de Cornélio. E quando chegou lá, ele entendeu a visão. Que até mesmo gentios que eram imundos perante o Senhor, Deus já estava abençoando eles. Que os gentios que eram imundos, agora estavam sendo abençoados da mesma forma como eles foram abençoados no Pentecostes. Porque quando Pedro chegou lá, eles já estavam falando em línguas, como Pedro falou no dia de Pentecostes. Certo, meus irmãos? O irmão Branco diz aqui: sem nenhuma imposição de mãos. Amém? Então Deus trata de um jeito com os judeus, e Deus trata de um jeito com os gentios. Certo? Discernindo o corpo do Senhor. Parágrafo 2. O irmão Branco diz: quantos foram curados no culto da noite? Oh, isso é bom. Estamos esperando que os demais sejam curados hoje. E eu penso que ainda temos distribuído alguns cartões de oração. Billy não distribuiu nenhum. Ele me disse: porque não tivemos, apenas chamamos umas poucas ontem à noite. Pode ser que alguns deles desejem vir na fila de oração. Ou pode ser que chamemos alguns deles mais tarde para uma fila de discernimento. Isso é o que não é o discernimento que cura a pessoa. Isso somente os prepara para que olhem para cima e aceitem a cura de Jesus. Amém? Aquele sinal do discernimento. Seu nome é York, você mora na rua tal, no bairro tal, e você tem tal. Não era o discernimento que curava as pessoas, mas o discernimento, aquele sinal que o irmão Brana manifestava, é para aumentar a fé da pessoa, para que a pessoa pudesse receber a cura do Senhor Jesus. Da mesma forma, a imposição das mãos é para aumentar a fé da pessoa. Quando você coloca a mão na cabeça da pessoa e ora por ela, é para aumentar a fé dela, porque ela sente o contato de Deus. Porque Deus não tem outras mãos a não ser as nossas, meus irmãos. Deus não tem outras bocas a não ser a nossa boca, os nossos olhos. Então Deus usa tudo que é em nós para poder aumentar a fé das pessoas. Pode ser que algum deles deseje vir na fila de oração, ou pode que chamemos algum deles mais tarde para uma fila de discernimento. Não é o discernimento que cura as pessoas. Isso somente prepara para que olhem para cima e aceitem a cura que Jesus já tem realizado para eles. Vejam, a imposição de mãos é uma coisa muito boa, porque é conforme a Escritura. Porém, não é a maneira para os gentios. Os irmãos entendem? É uma coisa muito boa a imposição de mãos. Porém, não é a maneira que Deus trata com os gentios para receberem a cura. Então, meus irmãos, nós temos que ver que Deus trata com os judeus e Deus trata com os gentios. Por isso que não é a única forma de receber
o Espírito Santo. Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 7, primeira parte. O irmão Branham diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 13, 12 e 13. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Nós, irmãos, tudo é pela fé. Os irmãos entendem? Tudo é por revelação. O irmão Branham diz que fé é revelação. Por isso que o batismo nas águas é uma revelação. Que se a pessoa tem a oportunidade, ela deve ser batizada nas águas. Mas se ela não tem a oportunidade, ela mora num lugar que ela não tem o pastor, alguém para batizá-la. Então, ela já tem a revelação, a fé. E ela é justificada pela fé. Certo? Sendo, pois, justificados pela fé, não por apertar de mãos, não pelo batismo em água. Entenderam, meus irmãos? As pessoas moram lá na África e não tem ninguém para batizar elas. Um pastor que crê nesta terceira etapa da forma como o pastor Osmar pregou. Então elas não têm a oportunidade de serem batizadas. Mas o dia que Deus levantar um pastor lá, ou Deus enviar um homem de Deus lá, um pastor lá, e este pastor, estando lá, eles terão a oportunidade de serem batizados. Certo? Mas eles já foram justificados pela fé, pela revelação. Eles já tiveram os seus pecados apagados. O ato do batismo é um sinal, é um testemunho, é um símbolo que você faz publicamente do que Deus já realizou na sua vida. Certo, meus irmãos? Por isso que nós somos batizados. Nós estamos fazendo uma demonstração, uma manifestação pública ao mundo, a Deus, a todos, para que eles saibam que agora nós servimos ao Senhor Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, não por apertar de mãos, não pelo batismo em água, não pela imposição de mãos, não por gritar, não pelo falar em línguas. Para receber o Espírito Santo tem que falar em línguas. Você pode receber o Espírito Santo e falar em línguas, mas também você pode receber o Espírito Santo e não falar em línguas. Da mesma forma, você pode receber o Espírito Santo por imposição de mãos, mas também você pode receber o Espírito Santo sem a imposição de mãos. Não pelo gritar, não pelo falar em línguas, não por qualquer sensação. Eu arrepiei, eu senti. Nossa, eu fui na igreja e eu arrepiei. Irmãos, Deus, Ele fala lá na sua alma. E lá na sua alma, a única coisa que você sente é segurança. É segurança. Você não arrepia, você não chora. Isso são emoções no corpo. Nos 5 sentidos do corpo, que você se emociona. Nos 5 sentidos do espírito, que você se emociona, que você arrepia, que você chora, que você pula, que você grita. Mas lá na sua alma, a única coisa que você tem é segurança, é fé, é revelação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos da morte para a vida e nos tornamos as novas criaturas, porque nós cremos no unigênito Filho de Deus e o aceitamos como nosso Salvador. Amém? Torre de Babel, parágrafo 119. Bom, está bem. Agora, com os seus corações inclinados, vamos orar a Deus para que te encha do Espírito Santo bem onde você está. Irmão Brana, você deseja descer e colocar suas mãos sobre mim,
para receber o Espírito Santo? Irmão Branco falando, né? Como que se alguém estivesse perguntando para ele: irmão Brana, você deseja descer aqui na audiência e colocar as mãos sobre o povo para que eles recebam o Espírito Santo? Eu não tenho que fazê-lo. Amém? Enquanto Pedro dizia estas palavras na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviram a palavra. Então o Espírito Santo desce, meus irmãos, quando você ouve a palavra, quando você tem revelação da palavra. O irmão Branco diz, não é nem quando você crê, é depois que você crê. Depois que você creu na palavra, então Deus vem operar na sua vida, fazer as 3 etapas da graça: a justificação, a santificação, o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Por isso que é depois que você crê, não é quando você crê. Aí eu criei hoje e já recebi o Espírito Santo. Lá, nos dias dos apóstolos, foi assim. Não quer dizer que aqui é assim também. Certo, meus irmãos? Por quê? Porque não é a única forma. É como que Deus, para curar as pessoas, a pessoa pode receber a oração e ser curada na hora. É um milagre. Ela recebeu a cura na hora. É um milagre. Mas não é a única forma de ser curado. Você pode receber a oração e ser curado através da cura divina, que é a cada dia você se sentindo bem. Deus fazendo uma mudança dia após dia, até que você seja curado completamente, receba a cura completamente. Você crê nisso, meu irmão? Que você recebe a oração, parece que nada aconteceu, mas você crê firmemente, e você vai deitar, você até piora, diz o irmão Brana, porque Satanás sabe que tem que sair daquela enfermidade do seu corpo, ele tem que sair. O irmão Brana diz que ele pressiona você a duvidar da palavra, e ele se torna mais doente ainda. É como que acontece quando chega a madrugada, a noite, a escuridão. Quando chega lá por volta das 5 horas da manhã, a escuridão se torna mais intensa, mais escura. Por quê? Porque a escuridão sabe que o sol vai raiar, que a luz vai nascer. E Satanás então sabe que a cura vai chegar na sua vida. Então ele se torna mais escuro e ele te deixa mais doente, você sente mais dor. Para quê? Para você duvidar. Mas se você persiste na fé, o sol nasce no outro dia. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Enquanto Pedro dizia essas palavras na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviram a palavra. A fé vem pelo ouvir, não imposição de mãos, mas pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você ouve a palavra da hora, quando você ouve a palavra dos 700 revelados, dos 7 trovões revelados, do novo nome revelado, e quando você recebe essa palavra, você está recebendo o Espírito Santo. Você crê nisto? Quando você ouve a palavra de Deus, a palavra da hora, que é os 7 trovões, a mensagem de João, o novo nome, tudo que já foi pregado pelo profeta e pelo pastor Osmar. E quando você ouve, então você crê naquilo. À medida que você crê, é a medida que a palavra vai entrando em você. É a medida que você vai sendo cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a sua palavra, vivificada dentro de você. O irmão Branco diz aqui, meus irmãos, perguntas e respostas número 12, parágrafo 97. O irmão Branco diz aqui, rapidamente para nós terminarmos. Agora você pode receber o Espírito Santo, e talvez você não falou em línguas. Quando recebeu, vem,
Mas se você está constantemente ali, diante de Deus, o tempo todo, com batismo após batismo, te comovendo, algo vai acontecer, vem? Você ficará tão cheio um dia até que você não pode falar nada mais, vem você? Você tenta dizer algo, você simplesmente não consegue dizer aquilo mais, e não consegue dizer. Então o irmão Branham está mostrando que você pode receber o Espírito Santo e talvez não falar em línguas. E você pode receber o Espírito Santo e falar em línguas. Não é a única forma. Certo, meus irmãos? Não existe uma regra para receber o Espírito Santo. A única regra que existe é ouvir a palavra de Deus. Por isso o irmão Branham diz que a evidência do batismo do Espírito Santo é crer na mensagem da hora. A era da igreja de Pérgamo, parágrafo 44. Vocês creem nisto? A era da igreja de Pérgamo, parágrafo 44. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma como nos dias do Senhor Jesus. Vocês creem nisto? É receber a palavra da verdade para o dia no qual vocês vivem. Glória a Deus. Jesus nunca acentuou a importância das obras. Eu falei em línguas, eu impus as mãos, eu chorei, eu gritei, são obras. Jesus nunca acentuou a importância das obras, como fizera com a palavra. Ele sabia que se o povo recebesse a palavra, as obras seguiriam aos que creem. Isso é bíblico. Por isso que Jesus falou: se minhas palavras estiverem em... É o batismo do Espírito Santo. Que palavras? A palavra da hora. Se as minhas palavras do dia que você vive, Apocalipse 10, 8 a 11, estiver em vós, lá na sua alma, não é no seu espírito, no seu cérebro, não é no seu corpo apenas, arrepiar, chorar, pular, gritar, não. Mas se as minhas palavras estiver na sua alma, no seu coração, é isso, meus irmãos. Mudou Deus alguma vez o seu parecer? Parágrafo 156. Disse: sim, tu vistes e agora crê. Quão maior é a recompensa daqueles que nunca viram e mesmo assim creram. As pessoas às vezes não querem receber o Espírito Santo, a não ser que falem em línguas. Certamente, Ele é um bom Deus, Ele te dará o desejo do teu coração, mas não importa o quanto você fale em línguas e negue a palavra. Você está errado de todas as formas. Vem, você não entra porque fala em línguas, você entra por guardar cada palavra. Esta é a evidência do Espírito Santo. Quando você crê na palavra de Deus, vem. Amém, meus irmãos? Então Deus trata com os judeus de uma forma, e Deus derramou o Espírito Santo sobre eles de uma forma. Mas Deus trata conosco, gentios, de outra forma. E Deus derramou o Espírito Santo sobre nós de outra forma. Através da palavra. A palavra da hora é a evidência do batismo do Espírito Santo. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque tuas palavras são verdadeiras, Senhor. E nós simplesmente cremos da forma como o profeta pregou, da forma como quantas e quantas vezes o nosso pastor Osmar pregou sobre este assunto. E isto está gravado nos nossos corações, não somente em CDs, mas gravados nos nossos corações, dentro das nossas almas, Pai.
no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.